Olá, meus queridos alunos do oitavo ano, aqui quem vos fala mais uma vez é o professor Daniel Gama, certo? Crianças, ou galera, né, como vocês acharem melhor, vamos dar continuidade ao nosso capítulo 8, no caso, né, no capítulo 7, desculpa, os alunos aí são do oitavo ano. E aí, só lembrando a vocês que esse nosso capítulo, ele se iniciou lá com a primeira apostila que eu coloquei para vocês, né? Que foi um complemento da história do século até o século XIX, né? Nessa América aí que estava se formando, nessa América que estava crescendo, nessa América que estava pujante, né? E agora nós vamos tentar avançar nesses conteúdos, já que a pandemia ainda não nos permitiu que possamos nos encontrar. Então a gente vai estar dando um avanço nesses conteúdos e aí nós vamos tirar as dúvidas de vocês caso elas venham ocorrer, certo? Então, não esquecendo que com essa aula agora nós vamos finalizar esse capítulo 7. Logo, tem um exercício. Não esqueçam de ir fazendo depois de assistirem a videoaula para que não justamente acumule atividades para vocês, certo? Então, vamos avançar um pouquinho. Gente, a continuação é da aula anterior, o assunto é o capítulo 7 ainda, né? Continuação. Uma breve história do século XIX na América. Gente, vocês viram que na aula passada eu dei muito ênfase à história dos americanos, né? O quanto que os americanos serviram de exemplo inicialmente para essas sociedades que estavam se formando aqui pela América, né? Com a invasão dos colonizadores, tá? Então, hoje nós vamos nos ater muito pouco nessa história dos americanos e vamos nos ater mais mesmo na chamada América Espanhola, tá bom? Que é o que o livro mais trabalhou. Por isso que eu peguei aquele resumo, né? Que fala mais dos americanos e passei na aula passada para vocês, porque eu achei que o livro trabalhou muito pouco. Mas mesmo assim, dentro do que está aqui, já foi trabalhado na aula passada. Então, quando vocês forem resolver os exercícios de vocês, vocês recorram lá a essa aula e produzam, tá? Produzam tipo olhando para o livro, assistindo as videoaulas, bem como também indo na apostila que eu passei do primeiro assunto, da primeira parte do assunto, tá? Eu dividi o assunto em duas partes aí. Então, vamos lá. Gente, América Espanhola, né? Como eu disse, que é onde o nosso livro vai mais se destacar. E aí a gente vai ficar mais assim, a chegada dos espanhóis, a América é marcado pelo contexto da expansão marítima europeia. Então, gente, aquilo que eu falei para vocês, a partir da formação dos estados nacionais, o primeiro estado nacional realmente que se fortaleceu, se vocês bem lembrarem, né, quando a gente trabalhou ali as grandes navegações, foi Portugal. Mas com o passar do tempo, a Espanha também se fortaleceu. E aí teve uma divisão, né, feita pelo Papa Leão X, se não me falha a memória. E aí nessa divisão foi a partilha do mundo, né? Então, nessa partilha do mundo, Portugal e Espanha desobedeceram a divisão que o Papa Leão X havia feito, né? Então, como essa igreja ela é expulsa da Europa, porque justamente as guerras religiosas que estavam havendo lá, de certa forma, acabaram expulsando esses padres de lá e, de certa forma, eles vão tentar a vida aqui na América. Eles vão tentar, de alguma forma, criar novas colônias, né? Porque essa igreja ela foge da Europa, perseguida até mesmo pelos protestantes na época lá,
pelos calvinistas, pelos anglicanos ou pelos luteranos, né, que estavam lá, e os conflitos entre eles lá dentro. Então, o que acontece? Eles, justamente, a igreja foge tanto para Portugal quanto Espanha, que são os países que os acolhem, né? Só que aí coincide com o período das grandes navegações, e no período das grandes navegações a igreja, percebendo o lucro, tanto que poderia gerar para os dois países que tinham acolhido ela, né? Como também para ela na ideia de aumentar o seu domínio religioso para outro território, já que na Europa ela estava em um processo de queda, né, da crença no catolicismo. Então ela precisava de novos fiéis, conquistar novos fiéis. Então eles viram na possibilidade de, a partir do momento de desbravar os rios, os mares, encontrar novos povos que de alguma forma se tornassem-se cristãos, tá bom? Então, a chegada dos espanhóis no território americano, assim diz o slide, é marcada pela expansão marítima europeia. Segunda maior potência do período, no caso perdendo apenas para Portugal, né? O apoio também foi dado pela Igreja Católica e o apoio de nobres e do rei, né? Essas grandes navegações, ela recebeu esses apoios. Inclusive o próprio rei da Espanha, ele incentivava os espanhóis nas colônias, né, a explorarem tudo que pudessem lá, tá bom? Gente, é muito importante que a gente identifique que a divisão administrativa das colônias na América, ela ficou dividida em duas formas, tá? Eu vou só avançar aqui, vamos falar dessa primeira forma, que foi os vices-reinados, implantados na Nova Espanha, na Nova Granada, no Peru e na Prata. Tanto que esses novos, esses vice-reinos, ou vice-reinados, eles justamente vão ganhar esse status de sempre ter um nobre mandado pela coroa, para que tivesse comportamentos e respeitos de rei, onde eles estavam governando, tá? E esses vice-reinados, eles justamente se desenvolveram aqui na Nova Espanha, né? Na Nova Granada, no Peru e na região da Prata. Na região da Prata a gente vai encontrar os países lá, Uruguai, Argentina, né? Que são banhados pelo Rio da Prata, tá bom? E aí nós temos a divisão e administração das colônias na América, continuando isso daí, que a segunda divisão que eles fizeram, que nada mais foi uma divisão do trabalho, né? Também, que nós vamos chegar já nessa próxima divisão, também nós vamos encontrar implantadas na América em Cuba, Guatemala, Venezuela, Chile. Uma das coisas que vocês vão perceber, gente, em comum é o que? A língua, né? A língua é muito igual, gente, né? Desses povos. Claro que o espanhol, ele vai mudar de um canto para o outro conforme os povos que viviam lá. Vai ter sotaques, né? Que nem a questão do nosso português. Já falei em várias aulas para vocês que o nosso português, a escrita é parecida com a de Portugal, mas a pronúncia nem um pouco. Ou seja, para os portugueses que são donos da língua, nós temos sotaques, né? Então, nesse caso também aqui, para as colônias espanholas, também muito provável que entre eles, mas isso aqui pelo menos na América do Sul, posso falar por experiência da América do Sul, o mesmo espanhol que é falado na Argentina não é o mesmo no Uruguai. Cada um ou outro tem alguma coisa ou outra que se diferencia, o que nós chamaríamos de sotaque, tá bom? Vamos avançar. Gente, e aí nós chegamos justamente
nessa importância também, né, para essas questões que ocorreram aqui na América, também vai chegar com o tempo, aqui não está no livro, mas eu fiz questão de trazer isso para vocês, as reformas que estavam ocorrendo lá também foram um fator que expulsou eles, a igreja, para Portugal e Espanha, que foram lá a reforma luterana, a reforma calvinista, a reforma anglicana e a contra-reforma ou reforma católica, certo? E aí, a gente chega num ponto muito interessante aqui no livro, principalmente aqui na página 94, que ela vai falar sobre a mita, a encomenda e o caudilismo, né? É de suma importância a gente ver esses detalhes aqui. A mita, por exemplo, os indígenas eram tirados de suas comunidades através de sorteio para trabalhar nas minas por um prazo denominado. Os espanhóis se basearam no método Inca. Isso contribuiu para exterminar a população indígena ou indígena, tá bom? Então, a mita, o caudilismo e a encomenda nada mais era do que eram sistemas de trabalho. E eles eram realizados por meio dos povos conquistados e com total apoio da igreja, claro, né? Aí a gente não poderia pensar outra coisa. A encomenda, gente, antes da gente falar desse próximo slide aí, a encomenda era a exploração dos navios como servos nos campos e nas minas. A coroa encomendava a captura de comunidades indígenas e um intermediário. E o caudilismo, gente. O caudilismo ele é o processo político no qual líderes locais aparecem como porta-vozes dos diferentes sistemas de comércio, tá? Então é muito importante que vocês entendam um pouco desses três significados, que na verdade nada mais era do que formas de trabalho, tá bom? Então, quem foram os primeiros libertadores da América que a história vai dar destaque? Bom, gente, esses primeiros colonizadores, dentre eles vai se destacar o Simão Bolívar e San Martín. Eu vou fazer um pequeno apanhado dele aqui, falar para vocês um pequeno apanhado, mas eu acho que nós vamos fazer uma pesquisa sobre esses dois senhores. Simão Bolívar foi um militar, tá? Ele foi líder político venezuelano, junto a José de San Martín, que foi uma das peças-chave nas guerras de independência da América Espanhola e do Império Espanhol. Após o triunfo da monarquia espanhola, Bolívar participou da fundação da primeira União de Nações Independentes na América Latina, nomeada Grão-Colômbia, da qual foi presidente de 1819, se não me falha a memória, até 1830. Tá? Então, eu não vou falar muito do Simão Bolívar, nem do San Martín, porque eu ainda vou pedir uma pesquisa para vocês sobre isso, tá bom? Então, vamos avançar. Opa, voltei aqui que era a mita, né? Quem foram os primeiros libertadores da América? E aí nós vamos para eventos ocorridos na América do Norte. Por isso que eu só citei aqui esses fenômenos, porque de certa forma a gente já falou desses eventos na aula passada. Mas se vocês quiserem estar dando uma revisada, uma lida, aí vocês podem estar olhando no livro, principalmente aí. Ele está na página 96, a página 97. É um reforço, mas só para a gente lembrar, a corrida para o oeste, né, que foi justamente essa ocupação dessas 13 colônias, né? A Guerra de Secessão, que também foi uma das coisas que mais se destacaram nesse período, tá? E a doutrina Monroe
e o Big Stick, né? Então foram coisas que aconteceram neste período na ocupação da América do Norte. Esse texto está muito bom, que fala sobre isso, mas também, gente, aquele texto primário que eu coloquei para vocês está mais simplificado ainda para vocês poderem compreender, certo? É uma questão mesmo de leitura da parte de vocês, para vocês estarem aprimorando os conhecimentos de vocês, certo? Então, vamos para o último slide aqui. O último slide ele fala da seguinte forma: acontecimentos na América Portuguesa e seus vizinhos. Gente, uma coisa que na América Portuguesa e nos seus vizinhos aqui ocorreram é que todos estavam ligados ao pacto colonial, tá? Outra coisa que foi muito comum, a dependência e subordinação de todas as colônias americanas em relação aos interesses ingleses, justamente porque os ingleses é que com o passar do tempo, bom, até que a gente analise isso na era dos impérios aí, que vai até esse século XIX, nós tivemos primeiro Portugal e Espanha, né, liderando um processo no período das grandes navegações, mas aí depois nós vamos viver o período industrial, né, com a industrialização na Inglaterra, e aí já a Inglaterra vai passar a ser a nação que mais vai se destacar, justamente por causa do processo de industrialização dela, tá? Então, a partir do momento que a Inglaterra toma esse monopólio, Portugal e Espanha, inclusive, vão passar a ficar devendo para a Inglaterra, vão passar, vão adquirir dívidas com a Inglaterra. E como, geralmente, na história do Brasil, eu sempre falei isso para vocês, todo o minério que era tirado do Brasil, os portugueses nem ficavam, por conta das dívidas que eles tinham com a Inglaterra. Então, boa parte do nosso minério, automaticamente que foi tirado do Brasil, está na própria Inglaterra ou na França, né? Que eram geralmente dívidas que a coroa portuguesa tinha com esses dois países, e em especial a Inglaterra, que era mandatária na época, né? Era o país mais rico, era o país que fornecia para todos os lugares do mundo os produtos que eram produzidos nas fábricas, né? Então, nesse processo todo, o que tem para a gente poder falar no geral aqui de como estavam essas colônias, e a colônia portuguesa, que no caso a única colônia é o Brasil aqui, né, a colônia portuguesa, e lembrar que a dependência e a subordinação de todas as colônias americanas em relação aos interesses ingleses, ou seja, todas elas tinham que se curvar ao interesse inglês, certo? Galera, não esqueçam de fazer os exercícios de vocês, tá? Não esqueçam que para vocês responderem todas essas atividades está tanto na apostila quanto no livro. Fazer já o exercício do primeiro livro. Qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês. E no mais nós nos falamos na próxima aula, tá bom? Eu quero que vocês, qualquer dúvida mesmo, entre em contato comigo. E ao terminar a avaliação de vocês, no caso do livro, vocês tirem a foto e mandem para mim, tá bom? Um abraço e nos encontramos nas próximas aulas. Valeu!